Mais um dia na presença do Senhor. Estamos alegres em Jesus e poder trazer mais uma palavra do coração de Deus ao seu coração. Eu gostaria de compartilhar com os amados e queridos irmãos um texto muito bonito, muito gracioso. E se encaixa muito esse momento que nós estamos vivendo. Momentos de apreensão, momentos de reflexões, momentos de dores para alguns, momentos de solidão, um momento de reclusão forçada, de quarentena, um momento de afastamento social. E esse texto é interessante porque ele trata de compartilhamento. E justamente eu gostaria que você refletisse naquilo que você vai ouvir e, acima de tudo, colocasse em prática aquilo que você vai ouvir. Porque Deus tem algo para falar no profundo do seu coração. O texto que eu vou ler é o texto de 2 Coríntios, capítulo 8. Fala sobre a igreja da Macedônia. E o texto nos diz assim, através do apóstolo Paulo: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância de seu gozo, como a sua profunda pobreza abundou em riquezas a sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O interessante é que Paulo está falando a respeito de uma igreja que, a nível de recursos, era extremamente pobre e extremamente limitada. Mas quando Paulo falou a respeito do auxílio com os outros irmãos que estavam de igual modo necessitados, o texto é interessante que eles diz que eles rogaram com intensidade para que pudessem participar. Então isso nos traz um ensinamento muito profundo para os nossos dias. Dias onde é sabido que muitas pessoas estão passando por algumas dificuldades. E urge que, embora algumas igrejas estejam fazendo, mas urge que o povo de Deus comece a tomar para si esse exemplo da igreja da Macedônia e começar a se mover em favor de compartilhar aquilo que se tem com outros. Porque, às vezes, nesses momentos de dor, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de tribulação, a tendência é muitas vezes nós olharmos simplesmente para as nossas necessidades. E o interessante é que essa igreja da Macedônia, ela simplesmente, ela rogou a Paulo que ela pudesse participar. E Paulo diz que, acima da sua pobreza, eles fizeram além das suas capacidades, ou seja, o texto fala a respeito em prova e tribulação. Então, se nós fizermos um paralelo, né? Aqui ele fala em prova e teste, a gente pode fazer uma analogia, justamente quando o metal precioso, quanto mais ele é colocado no fogo e você se aumenta a temperatura, o grau de pureza dele vai aumentando, ou seja, ele vai se tornando melhor em qualidade e cada vez que ele melhora a qualidade, o seu valor acaba melhorando. E é justamente esse exercício que nós podemos fazer. Compartilhar aquilo que nós temos, compartilhar o amor, compartilhar a esperança, compartilhar a nossa fé, compartilhar gêneros alimentícios, compartilhar nossa atenção, compartilhar o nosso cuidado, dar atenção para as pessoas, ligar, entrar em contato. Você talvez more num condomínio ou num conjunto de casas
ou numa rua, numa vila, não importa. Você, tomando os devidos cuidados de sua proteção pessoal, você pode fazer alguma coisa por alguém. E até aqueles que acham que não pode, o exemplo da Igreja da Macedônia é exatamente esse, que eles, na sua profunda pobreza, abundaram em generosidade. Ou seja, eles tiveram, digamos assim, de raspar o tacho, mas eles o fizeram com um prazer absolutamente grandioso, com uma felicidade absolutamente tamanha. Então, se faz necessário nós refletirmos para os nossos dias de hoje que é exatamente esse o papel que nós estamos precisando. Ou seja, esse processo todo que o mundo está atravessando, a tendência das pessoas é se tornarem mais egoístas, mais olhando somente para os seus interesses. Mas, na verdade, este exemplo é um exemplo que nós podemos ter como referência que nós podemos fazer mais por aqueles que estão próximos a nós. Nós podemos fazer mais por aqueles que estão necessitados. Nós podemos fazer mais por aqueles que estão precisando até de uma palavra de conforto, de uma palavra de carinho, de uma palavra de esperança. Hoje nós somos chamados à quarentena, nós somos chamados a um processo de isolamento social. Aí alguém pode falar assim, mas pastor, o senhor está pedindo, está nos convocando para fazer exatamente o contrário. Mas fazer o contrário por amor. Fazer o contrário por amor. Compartilhar aquilo que você tem, aquilo que você tem de bom dentro de você, aquilo que tem de bom dentro da sua casa. Hoje, de certo, é sabido que tem muitas pessoas passando necessidades de alimentação, necessidades de cuidado, necessidades de carinho e atenção. E isso não custa caro. Não custa caro por quê? Porque se você tem um pouquinho a mais, se Deus lhe deu a graça de ter um pouquinho a mais, você pode exacerbar isso e transformar isso num ato de amor. E talvez você que esteja até com uma situação um pouco restrita, com pouco, mas o pouco, para quem não tem nada, ele ainda é muito. E dentro da realidade que nós vemos, das populações que nos cercam, isto é uma realidade nua e crua. Porque nós estamos falando hoje de uma realidade onde as igrejas estão compartilhando o evangelho via online, mas, na verdade, o evangelho hoje, neste momento, está precisando de ser pregado ao vivo e a cores. Chegou o momento de acabar com a teoria. O evangelho hoje precisa ser pregado na prática e precisa ser pregado com exemplos vivos. E um exemplo desse da Igreja da Macedônia talvez seja o exemplo mais vivo e mais poderoso que nós temos para o dia de hoje. Ou seja, nós somos chamados a nos doar, e o texto é interessante que diz que eles se doaram primeiramente a Deus. Ou seja, se você tem a capacidade de se doar a Deus, Deus faz com que essa doação que você coloca a sua vida à disposição dele seja uma vida abençoadora. A promessa lá atrás em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias, ou seja, aquela promessa que Deus fez a Abraão pode estar se cumprindo na minha e na sua vida. Deus pode estar querendo que você faça diferença na comunidade que você vive. Deus pode estar chamando você para que você faça diferença no bairro que você vive. Deus pode estar chamando você para fazer diferença entre aquelas pessoas que você conhece, que hoje estão isoladas na sua casa. Mas você pode telefonar, você pode procurar saber se eles estão precisando de alguma coisa. Você pode, com o seu conhecimento, que às vezes é muito maior do que as outras pessoas, você pode trazer soluções práticas com receitas simples e funcionais, com atitudes positivas, com atitudes de levantar o astral das pessoas. São coisas simples que às vezes a gente acha que não tem nada para compartilhar, mas aquilo que nós pensamos que não é nada para a vida de outro
é de um valor assim inestimável. Então, siga o exemplo da igreja da Macedônia, da sua profunda pobreza. Ela superabundou em generosidade. Então, eu espero que o Senhor fale ao seu coração de forma tal que você transborde em generosidade para com os que estão à sua volta. Talvez os conhecidos, os desconhecidos, né? Você ainda que tem ainda recursos que pode talvez andar, pegar seu carro, sair, pegue seu carro e faça uma cesta básica. Talvez não precisa doar uma cesta básica especificamente para uma pessoa, mas monte aí umas 2, 3 cestas básicas e saia distribuindo para as pessoas para que elas possam ver a mão de Deus as alcançando. Elas possam ver, elas possam enxergar que esse evangelho é um evangelho de amor, é um evangelho que transforma vidas, é um evangelho que compartilha generosidade, é um evangelho que compartilha amor. Que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração nessas breves palavras e que o amor de Deus possa transbordar em seu coração para que você possa compartilhar desse amor para com os outros. Fique na paz de Deus. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.